A palavra de Deus nos afirma em Tiago capítulo 5, verso 16, que muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Mas a mesma carta de Tiago nos diz no capítulo 4, no verso 3, de pessoas que pedem e não recebem. Qual é a diferença entre uma declaração e outra? A oração sempre funciona ou ela pode não dar resultados? Na verdade, a Bíblia nos mostra as duas coisas. Para que ela funcione, deve ser feita da forma correta. Quando não funciona, é porque foi feita da forma errada. É sobre isso que nós queremos falar hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos entender melhor essa verdade. Estou hoje em Florianópolis, no Mirante do Morro da Cruz, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E o texto será o ponto de partida da nossa reflexão. É Tiago capítulo 4, verso 3, que diz: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Introduzi o vídeo falando de oração eficaz e de oração que não é atendida, como nesse texto que nós vemos. A diferença é a forma como ela é feita. E quando falamos da forma, existe uma classificação de pedir mal. Qual é a definição de pedir mal? Não é que a oratória, a formulação, a construção do pedido é que seja a questão problemática. Nós precisamos entender que isso tem a ver com motivação, a motivação do coração da pessoa que ora. Então Tiago diz: pedis não recebeis porque pedis mal. Agora, qual a definição de pedir mal? Para esbanjardes em vossos prazeres. Toda oração, quando estamos buscando a Deus e pedindo qualquer coisa, cujo único motivo é que aquilo que recebemos seja só nosso e não há intenção de compartilhar, ou seja, é a oração egoísta, que é o título desse nosso vídeo, ela é uma oração candidata a ser ignorada pelos céus. Por quê? Nós precisamos entender princípios. Deus é um Deus de generosidade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A tentativa de mensurar o amor de Deus relaciona isso com a sua capacidade de dar, de doar. E nós precisamos entender que esse Deus que é generoso, nos chama também a sermos generosos. Então, nós lemos, por exemplo, Efésios capítulo 5, verso 1, que nós temos que ser imitadores de Deus. Não podemos imitar seus atributos incomunicáveis, mas podemos reproduzir seu comportamento generoso. E quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que orações onde nós não somos o centro ou a única razão e objetivo da oração, essas sim são orações candidatas para serem atendidas por Deus. Por exemplo, em Atos no capítulo 10, a palavra de Deus nos fala a respeito de um centurião romano, Cornélio, ainda nem sequer havia se convertido, mas era um homem piedoso, temente a Deus, buscava a Deus em toda a luz que tinha. Obviamente, o Senhor proveria os meios para que ele pudesse ouvir o Evangelho e receber a salvação que ele buscava sem entender, e depois Pedro seria enviado lá. Mas quando o anjo do Senhor lhe aparece durante a oração, justamente para sinalizar a necessidade de que chamasse o apóstolo Pedro, onde ele estava, para que viesse lhe pregar o Evangelho, porque ninguém é salvo apenas por bom comportamento, não é salvo apenas por boa intenção e nem só porque está procurando Deus como Cornélio estava. Ele precisa entender a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo Jesus, corresponder a ela, e isso tudo, falando em termos da salvação, teria a sua consumação posteriormente. Mas inicialmente, quando o anjo aparece, ele diz para Cornélio: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Ele está dizendo, não é apenas aquilo que você fala diante de Deus em oração, mas as esmolas, a sua disposição de não apenas pedir e receber de Deus, além daquilo que você também ajunta com o seu trabalho, mas a disposição de contribuir, de repartir, faz com que as suas orações sejam lembradas diante de Deus, subam para a memória, elas não serão esquecidas. Eu tenho aprendido ao longo da vida cristã, obviamente estudando, entendendo isso na palavra de Deus, mas também estabelecendo aquelas experiências da prática que fortalecem aquela capacidade de acreditar que o entendimento bíblico está correto, até porque você experimenta aquilo na prática. Eu tenho entendido que quando eu e você deixamos de ser o centro e começamos a enxergar pessoas à nossa volta, nossas orações, elas têm resultado.
Jó, quando estava naquela dificuldade enorme, no final do livro, a Bíblia diz que ele intercede pelos seus amigos. Alguns deles haviam pecado contra Deus, falando contra o caráter e os princípios de Deus, e Jó se posiciona para interceder por eles. Jó capítulo 42, verso 10 registra: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando esse orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Interessante que Deus manda Jó interceder pelos amigos. E evidentemente a gente pensa, Deus quer manifestar sua misericórdia, graça em favor dos amigos. Mas enquanto ele está orando e intercedendo pelos seus amigos, Deus mudou a sua sorte. Então vamos contrastar isso. De acordo com Tiago, quando eu peço algo a Deus para esbanjar só nos meus deleites, eu quero só para mim, para mais ninguém, essa oração ela é uma candidata a ser ignorada pelos céus, como dissemos. Mas quando Jó ora pelos outros, e o foco não é ele, além do que Deus faria pelos outros, ouvindo a sua voz, e Deus tinha dito antes que ouviria a intercessão de Jó. A Bíblia diz que Deus muda a sorte de Jó, sem que sequer Jó estivesse orando por si mesmo. O que é que eu e você precisamos aprender? Nós precisamos entender que há promessas divinas, né, que falam a respeito de oração. O Senhor Jesus nos ensinou a respeito disso. Ele nos orientou que nós devemos, né, nos dirigir ao Pai em seu nome e que nós deveríamos crer que recebemos aquilo que pedimos dele. João capítulo 14, 13 e 14 diz: e tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Agora, apesar de termos promessas de que não só devemos orar, mas de que as orações serão atendidas, evidentemente, a palavra fala a respeito de algumas orações que serão ignoradas. Eu acredito que tanto precisamos cultivar uma vida de oração que nos leve a viver essas respostas, e a experiência, ela fortalece o relacionamento com Deus, mas também precisamos entender que é uma forma correta de orar. A forma correta de orar não é apenas nos dirigir ao Pai em nome de Jesus, não é apenas exercer fé, até porque Tiago capítulo 1 diz: peça, porém, com fé, não duvidando, e diz: o que duvida, não pense que receberá do Senhor coisa alguma. É lógico que todos esses critérios compõem aquilo que nós podemos chamar de oração eficaz. Quem está orando? Né? A Bíblia diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Nós sabemos, quando a Bíblia está falando a respeito disso, não fala da nossa justiça própria, mas fala daquelas pessoas que entenderam, né? Como diz Colossenses 3, que as suas vidas estão escondidas em Cristo e que quando Deus nos olha, Ele nos vê ocultos em Cristo e vê a justiça de Cristo. Estamos falando daqueles que abraçaram pela fé a justificação que procede do Senhor, ou seja, os que foram regenerados, se tornaram filhos de Deus. Mas ainda que você considere todos esses elementos que são tão importantes e que a Bíblia garante que nos conduzem ao sucesso da oração, se quebrarmos isso com um posicionamento de oração egoísta, provavelmente essa oração será anulada, porque há aspectos que de fato podem impedir a oração de ser atendida. Então muitas vezes nós precisamos avaliar o nosso próprio coração. O que estamos pedindo? Por que estamos pedindo? Né? Qual é a nossa intenção com aquilo? Então, há pessoas que muitas vezes estão buscando algo em Deus, por exemplo, clamam porque querem que Deus as levante, as usem no ministério, querem ser usadas, mas elas estão pensando apenas em si mesmas, como se aquilo fosse um lugar de projeção, de reconhecimento. E se a motivação é egoísta, ela provavelmente terá a sua oração sabotada. Agora, alguém pode clamar a mesma coisa. No entanto, a disposição dele é morrer para si, é viver para servir as pessoas, é cumprir o propósito de Deus, e ele está muito mais interessado no benefício que vai redundar para outros a partir daquela promoção de Deus ao responder a sua oração, do que apenas olhando para si mesmo. A palavra de Deus nos informa, por exemplo, e tudo quanto foi escrito, diz Romanos 15:4, para nosso ensino foi escrito. Paulo também diz em 1 Coríntios, lá no capítulo 10, no verso 11, que todas as coisas que aconteciam à nação de Israel, que estão registradas lá no Antigo Testamento, foram escritas para nosso exemplo e advertência. Dito isso, segundo Samuel, capítulo 5, verso 12, diz assim: reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Ou seja, Davi entende, essa promoção não é para me colocar no centro, não é para que eu usufrua disso sozinho, eu preciso entender que Deus me colocou nesse lugar por amor do povo dele e eu tenho que me colocar no lugar de servo. Então você olha, por exemplo, a declaração de Mardoqueu em Esther 4:14, quando ele se dirige à sua sobrinha órfã, na qual ele tinha um papel de paternidade, ele diz: quem sabe se não foi para um tempo como este que chegastes ao reino.
Ele está dizendo, minha filha, não ache que Deus apenas te deu a dádiva de viver no palácio, num spa permanente, simplesmente pensando só em você. Será que não é para uma hora como essa, onde você vai poder servir os outros, ser útil não apenas para o plano e o propósito de Deus, mas para o seu próprio povo, que você não está nesse lugar? Então, muitas vezes, né, o que nós ignoramos é que ao longo de toda a Escritura, nós temos uma recorrência a respeito daquilo que Deus faz e muitas vezes relacionado com o impacto que nós podemos ter na vida de outras pessoas. Então, há pessoas que estão desejosas de prosperar, porque elas querem ter recursos para investir não só no reino e abençoar pessoas. E as suas orações estão sendo atendidas. A gente orando pela mesma coisa, mas ela está pensando só em si, né? Ela quer ser aquela represa que acumula tudo para si, em vez de, como outro que é generoso, se tornar como um leito de um rio onde água entra e água sai. Então, a definição, né, de orar mal não é necessariamente o que se pede, tem a ver com a motivação, uma motivação egoísta. E eu quero encorajar você, né? Avalie as suas orações, não só o que você está pedindo, não só o como você faz isso. É lógico que devemos orar ao Pai em nome de Jesus, devemos orar em fé, né? Devemos orar baseados naquilo que é orientação bíblica e não contrário aos seus princípios, mas, apesar de tudo isso, precisamos sondar as nossas motivações. Não apenas para que a gente evite deixar que nas nossas orações entre a motivação egoísta, mas mais do que isso, precisamos criar uma cultura e uma mentalidade de buscar a Deus, principalmente, não só por causa daquilo que nos diz respeito, mas por causa daquilo que podemos transbordar. Tudo que Deus nos dá deve ser transbordado. Então eu encerro lembrando você, deixe de lado as orações egoístas, foque naquilo que, alinhado aos princípios bíblicos, não vai parar apenas em você, e a sua oração, com certeza, não será ignorada pelos céus.